E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como ler o arquivo Word no Java. Nos vídeos anteriores eu já fiz como ler um arquivo delimitado CSV, já fiz como ler um arquivo posicional TXT, já fiz como ler uma planilha Excel e agora vou fazer aqui como ler um arquivo Word. Então, no vídeo anterior eu fiz do Excel, que eu usei o Apache Py, e nesse vídeo aqui, então, eu vou ler o arquivo Word no Java utilizando o Apache Py, que é um framework que auxilia nessa leitura. Então, vamos lá, começar? Então, aqui, como eu disse, né, no vídeo anterior eu li o Excel, agora eu vou criar aqui um novo projeto para File New Project, para ler o Word. Então, eu vou ler aqui o Word, leitura, arquivo Word. Vou criar aqui um Maven também. Então, create. Aqui eu vou abrir uma nova janela, porque eu vou reaproveitar a mesma dependência aqui do .xml. Vou pegar aqui, Ctrl C, que é esse do Apache Py, né? É essa a dependência que a gente vai precisar. E aqui eu já venho aqui no Maven, clico aqui em cima do projeto e clico aqui em atualizar para sincronizar. No meu caso aqui eu já tinha a dependência, então ele não ficou vermelhinho. No seu caso provavelmente vai ficar, se você ainda não fez, né? O vídeo anterior ou alguma coisa assim, ou se você ainda não tem essa dependência, aí é só fazer isso daqui que ele já atualiza a dependência. Então agora vamos aqui eu vou mudar como de costume, eu vou colocar aqui VR com Lucas Albertoni, leitura de arquivo, e aqui eu vou colocar só Word. Então aqui eu vou criar aqui no main, no Java, eu vou criar o meu pacote principal, BR com Lucas Albertoni, leitura de arquivo, .word. E aqui eu vou criar a minha classe para rodar, Word principal. Aí aqui dentro eu vou criar aqui o método main, e aqui eu vou começar. Então no vídeo anterior a gente tinha o file input stream para ler o arquivo. Aqui eu vou ter também, eu vou colocar dentro do try para ele fechar automaticamente, como já foi dito nos outros vídeos. Então vou colocar aqui file input stream. Então aqui o arquivo é igual a new file input stream, passando aqui o caminho. Aqui eu vou ter que, aqui eu posso, para ele parar de dar erro, eu posso colocar aqui para adicionar a exceção, mas na verdade é IO exception. Pronto. E agora aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né, para ele começar a ler. E após isso, eu preciso aqui de um. Então eu preciso pegar esse arquivo e eu preciso convertê-lo em um objeto que entenda toda a estrutura do Word. E aqui no Apache Py nós temos esse WPF, XWPF document. Esse daqui. Então aqui vai ser o Word é igual a new. Então eu posso passar aqui o arquivo e aqui ele já vai interpretar o Word nesse objeto. Então dentro desse, então aqui eu vou fazer duas formas. Primeiro eu vou ler o texto inteiro e no segundo eu vou ler parágrafo por parágrafo. Acredito que o mais comum seja ler o parágrafo por parágrafo, que se tiver que pegar algum parágrafo específico, se você tiver que inserir em algum lugar por parágrafo, provavelmente é dessa forma que você trabalharia. Mas eu vou também mostrar como pegar o texto inteiro, se você quiser só pegar esse texto e passar para algum lugar, seria mais rápido. Bom, mas aqui eu tenho um arquivo Word que eu já criei aqui automaticamente pelo Word mesmo. Então esse aqui é o conteúdo do arquivo.
Vou salvá-lo. Baixar uma cópia. Baixei aqui a cópia. Então, documento 14, esse é o nome do meu arquivo. Vou vir aqui então no Word. Aqui eu já tenho o caminho que eu estava utilizando do Excel. Está na mesma pasta, então vou copiar aqui. Vou colar aqui. E aqui vai ser o... Mas o nome do arquivo agora é documento 14. Então, nome do arquivo documento 14. E a extensão é docx. Extensão docx. Beleza? Então aqui... Agora eu preciso aqui de um outro objeto que vai entender que vai extrair o texto inteiro. Se eu quiser ler o texto inteiro, eu preciso fazer dessa forma. Então eu vou ter um extrator do texto. Então eu vou vir aqui, extractor. Aqui, ó, x, w, é esse daqui. Extrair texto. Igual a new extractor. E aqui eu passo o Word. Dentro desse extrair o texto, eu posso vir aqui extrair o texto, ponto, get text. Aí se eu der aqui um system.out.println, e falar para rodar, ó, repara aqui que ele conseguiu exibir o texto inteiro. Aqui começa aqui o prompts copilot, prompts copilot para o Word, e ele termina aqui com acesse Microsoft. Aqui. Então, tá funcionando, né? Consegui aqui extrair o texto inteiro. Ah, mas eu não quero extrair o texto inteiro. Então, eu quero pegar parágrafo por parágrafo. Às vezes eu preciso filtrar, preciso fazer alguma modificação. Então, eu não vou usar aqui o extrator, então for. Preciso aqui do parágrafo. Mas eu não posso pegar aqui qualquer parágrafo. Eu tenho que pegar o parágrafo do Word. Então, a gente vem x, w, pf, parágrafo. Então, parágrafo vai ser word.get paragraphs. Beleza, então aqui agora eu tenho o parágrafo do Word. Aqui eu vou pegar o texto do parágrafo agora. Aí ele já vem em formato do string. Então, o texto do parágrafo é igual a parágrafo.getText. E aqui eu vou exibir system.out.println parágrafo. Aí eu vou aqui concatenar com um contador. E eu vou concatenar com um traço. Vou concatenar com o texto do parágrafo. Então aqui int i igual a 0. E aqui eu vou contar i mais. Se eu rodar isso daqui, repare que ele até pegou aqui as linhas em branco, né? Então ele pegou aqui parágrafo por parágrafo mesmo. Então, ó, ele considerou aqui o título, né, como um parágrafo também. Prompts do Copilot para Word. Então, dessa forma aqui a gente pegou aqui parágrafo por parágrafo. Então, eu fiz aqui duas formas, né, no Word. Uma lendo o texto inteiro e a segunda lendo parágrafo por parágrafo. Por esse vídeo aqui eu vou ficar aqui. Então, é dessa forma que você lê um arquivo Word no Java, utilizando o Apache Py. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal
E comenta aí um vídeo que vocês querem que eu faça aqui para ajudar vocês. E também me ajuda aqui a ter ideias. Então, é isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau.